Muito bom dia para você que está aí nos acompanhando de casa nessa manhã. E eu quero te convidar para ser alimentado pelo pão da vida, aquele que morreu por nós. Então abra o seu coração e se permita ser alimentado, ser sustentado por aquele que é o único caminho, em nome de Jesus. Queridos, este é um momento importante, quando nós demonstraremos diante do nosso Deus um coração generoso e um coração fiel. Para isso, quero ler-lhes um texto lá de 1 Reis 17, a partir do versículo 8, é o texto que fala da viúva de Sarepta. Diz o seguinte, o texto: Então veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te, vai viver em Sarepta, no território de Sidom. Ordenei ali a uma viúva que te sustente. Ele partiu para Sarepta, e quando chegou à entrada da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, por favor, uma vasilha com um pouco de água para eu beber. Quando ela saiu para buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um pedaço de pão. Ela, porém, respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tenho pão nenhum, mas apenas um punhado de farinha na vasilha e um pouco de azeite na botija. Estou apanhando 2 gravetos para ir prepará-lo para mim e para meu filho. Nós o comeremos e depois morreremos. Então Elias lhe disse: Não temas, vai, faze como disseste, mas primeiro faze para mim um bolo pequeno e traze-o aqui. Depois o farás para ti e para teu filho. Pois assim diz o Senhor teu Deus, o Deus de Israel: a farinha da vasilha não acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Assim ele, ela e sua família comeram durante muitos dias. A farinha da vasilha não se acabou e não faltou azeite na botija, conforme a palavra do Senhor que ele falara por intermédio de Elias. Esse texto é um texto maravilhoso, que lança um desafio a uma mulher desesperada que não tinha sequer o que comer. E a promessa, através do profeta Elias, é de que Deus a sustentaria. Então esse texto nos desafia primeiro a confiarmos no Senhor, colocarmos a nossa vida inteiramente em suas mãos, abrirmos mãos daqueles recursos que nós achamos que são nossos, mas que são de Deus, e a partir daí depositá-lo confiantemente no altar do Senhor, crendo que o mais Ele fará. A Bíblia diz: entrega teu caminho, Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Ou seja, seja uma pessoa que confia plenamente no Senhor, independentemente das circunstâncias. Então eu desafio você a fazer como esta viúva de Sarepta.
uma mulher necessitada, uma mulher que não tinha mais o que comer, uma mulher que diz, olha, nós vamos fazer um pouco de pão e aí vamos morrer. Mas ela confiou, entregou, e o resultado foi o quanto ela foi abençoada. O azeite da botija não se acabou. E comeu ela, o filho e toda a sua família, porque havia a abundância do Senhor ali. Creia na abundância do Senhor, entregue a tua vida ao Senhor em primeiro lugar, e todas as demais coisas que você acha que é sua e que são de Deus, entregue a Ele, e você receberá e verá o quanto Deus é generoso e misericordioso. A nossa generosidade, quando se encontra com a generosidade de Deus, o céu se abre. Receba as bênçãos de Deus para a tua vida e seja um cooperador do reino de Deus em nome de Jesus. Queridos, Marcos 1, os versículos 14 e 15. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o evangelho de Deus. E ele dizia, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho. A minha Bíblia aqui diz que foi o começo do ministério de Jesus na Galiléia. Não sei como está aí para você. Mas esse João que foi preso é João Batista, aquele que veio antes de Jesus. Aquele que era a voz no deserto, que clama no deserto. É esse João. E talvez você esteja imaginando aqui que a Bíblia fala que Jesus estava pregando o evangelho de Deus. E talvez você imagine que Jesus estava pregando como eu estou falando aqui agora para você. Como o pastor Hugo estava aqui, o pastor Zé, a Natália, o pastor Milanês vêm e pregam, a Aline pregou semana passada. Só que o que Jesus estava fazendo é muito mais do que nós estamos fazendo aqui diariamente. Porque a palavra original pregar, no grego, significa querissó. Querissó. Estou aprendendo? Isso significa que é ser um arauto. Proclamar como um arauto. Sugere que existia um certo formalismo nisso, existia uma responsabilidade, existia uma força nisso. É como se uma autoridade tivesse chegado e estava falando com aquelas pessoas. E ela precisava ser ouvida. Era como se Jesus estivesse com um megafone numa praça, numa sinagoga, ou onde ele estivesse, porque ele pregava onde ele estivesse, certo? É como ele estivesse com esse megafone, anunciando com grande força, Ei! Ei! É chegado o reino de Deus! O tempo já chegou! Arrependam-se e creiam. Jesus, ele não estava falando calmamente assim como eu estou aqui, mas ele estava falando, Ei! E o evangelho, a gente já sabe, na última vez que eu ministrei a palavra, eu falei sobre o evangelho em mim, que era, eu trouxe 4 coisas do efeito do evangelho na minha vida. E eu disse que o evangelho em mim, na sua vida, ele me tira de um estado de escravidão e me transforma num filho amado. O efeito do evangelho em mim me coloca numa posição de descanso, porque eu posso confiar nele. O evangelho em mim coloca Cristo no centro da minha vida. Então eu penso como Cristo, eu falo como Cristo, as minhas atitudes são como Cristo. E o evangelho na minha vida e na sua vida te convida a fazer uma entrega. É uma entrega total. E a gente sabe que o significado de evangelho são as boas novas. São as boas notícias. E você precisa saber, isso é muito importante, que o evangelho ele não nasceu só em Jesus, não nasceu ali em Jesus quando ele nasceu. Mas ele nasceu lá na eternidade. João 1 fala que o verbo... Me fugiu. O verbo estava no princípio e o verbo era Deus, perdão, gente, fugiu. Ele estava lá na eternidade, no início, não tinha nada ainda e o verbo já existia. O evangelho já existia. O evangelho foi pronunciado no Éden, haverá aquele que esmagará a serpente. O evangelho foi profetizado por todos os profetas na Bíblia. E ele é aguardado pelo povo da aliança, ele é aguardado por mim, por você, por todos aqueles homens que a gente lê na Bíblia.
Porque o evangelho, ele é vida onde reina a morte. O evangelho é luz onde tem escuridão. O evangelho é libertação onde há escravidão. O evangelho fala de perdão. O evangelho fala de perdão e não de condenação. E é a notícia mais maravilhosa que você pode ter. Se você abrir seu Instagram agora, você vai ter algumas coisas boas e muitas coisas ruins. Se você entrar no Globo.com, você só vai ter coisa ruim. Se você entrar, agora se você abrir sua Bíblia, qual é a notícia que você vai ler? A melhor, a boa notícia. A boa notícia. Em Lucas 2:10, quando os 3 reis magos viram aquela estrela, o anjo, porém, lhe disse: não tenham medo. Estou aqui para lhe trazer boa nova de grande alegria, que será para o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O anjo falou, o anjo apareceu para aqueles caras. Cara, não tenha medo. É uma boa notícia, ela chegou, é agora. Então o que Jesus está anunciando aqui é: ei, eu trago boas notícias quanto à verdade. Porque vocês estavam cegos. O rei deste mundo cegou vocês. 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Jesus chega e fala assim: ei, você não conseguia ver, mas agora você pode ver, porque você pode ver Deus em mim. Ele abre o seu entendimento. Jesus está dizendo assim: ei, eu tenho boas notícias. Ei, tenha bom ânimo. Estou aqui, ó. A paz. A paz que excede todo entendimento. E quando Jesus fala de paz, ele não está falando de uma paz que você não vai ter nunca momentos de dor, nunca momentos de tribulação. Jesus está falando assim: toque a minha paz. Você não vai entender, ela excede todo entendimento. Mas você pode passar pela tribulação em paz, porque eu venci. Essa é a boa notícia. Jesus está falando: ei, olha aqui a salvação, olha aqui a vida eterna. Em mim não há mais condenação. Eu venci a morte. Essa é a boa notícia. Jesus está falando assim: ei, sabe aquela promessa que eu te dei? Sabe aquilo lá que você já ouviu um dia? Sabe a promessa de entrar na terra de Canaã? Eu já fiz por você. Jesus veio mostrar que não existe um Deus vingativo, que não existe um Deus que é mau. Jesus veio mostrar que existe um Deus que é bom, que é pai, que é amoroso. Jesus está falando assim: ei, o reino chegou. O reino chegou. E é legal porque Jesus, ele não anuncia uma religião. Não é uma religião. Porque a religião é sempre tentativas do homem de encontrar a Deus. São sempre tentativas do homem ir chegar até Deus. Só que o homem não é capaz por si só de se reconciliar com Deus. O evangelho é Deus buscando o homem. É Deus falando. E eu conversava com o Lucão agora, não vou falar que lá, mas vou falar uma coisa parecida. Conversava com o Lucão no intervalo de um culto para o outro. É interessante que na Bíblia, a Bíblia ela é um livro de aliança. Então, a gente lê a Bíblia inteira. Você sempre vê que Deus faz aliança com as pessoas. E as pessoas, eu, você, a gente sempre quebra essa aliança. Só que Deus, ele nunca quebra. Ele fica renovando a aliança dele. Ele não falha. Quem quebra a aliança somos nós. Então Jesus, ele vai falar: hey, aqui é a aliança. Mais uma vez eu estou aqui, Deus falando aqui: mais uma vez eu estou te dando mais uma chance. E o reino de Deus é a mensagem central de Jesus. Em todo o tempo, Jesus está ali ensinando sobre o reino. Então ele fala lá, se você lembrar lá na Bíblia, porque o reino dos céus, o reino de Deus, um camelo é mais difícil. É mais fácil um camelo passar pela buraquinho da agulha do que um rico entrar no reino dos céus, no reino de Deus.
Todo tempo, você vai ler Jesus, a mensagem central dele é o reino de Deus. E aí ele ensina também como funciona a dinâmica do reino de Deus. Aí ele fala assim, o reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou, a qual é realmente uma sementinha bem pequenininha. Mas quando cresce, vira uma árvore estrondosa. O que ele está falando? Ele está ensinando sobre como o reino de Deus funciona. E ele conta depois outra parábola, porque o Senhor ensinava pelas parábolas. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz nas medidas da farinha, até que tudo esteja levedado. Diversas outras parábolas Jesus foi falando, e o reino de Deus vai crescendo. Ele sempre ensina como funcionam as coisas. Agora, se essa era a mensagem central de Jesus, também não deveria ser a mensagem central, ou não deveria ser o foco da minha vida e da sua vida? O reino de Deus? Já que eu sou discípula de Jesus, o reino de Deus tem sido a mensagem central da minha vida, tem sido aquilo que eu carrego. Quanto do reino de Deus existe no meu dia a dia? O quanto do reino de Deus existe na minha mentalidade? O quanto do reino de Deus existe dentro de mim, nas minhas decisões? Agora, para a gente saber o quanto do reino de Deus existe, o que é o reino de Deus? E a primeira coisa que você precisa entender é que o reino de Deus, ele não é um lugar, ele não é o céu. Tem origem nos céus, mas não é o céu. O reino de Deus, e eu quero que você grave isso, o reino de Deus é o direito legal de Deus, de governar e exercer domínio. O reino de Deus é a extensão do próprio Deus. E a palavra reino no original, no grego, é basileia. Basileia. E ela é usada 144 vezes só no Novo Testamento. E ela significa poder, realeza, domínio, governo. Faz referência ao direito realmente de autoridade. Às vezes a gente pensa que no rei, como lá o rei, agora é o Charles, né, que está governando. É mais ou menos isso mesmo. É mais ou menos isso. Mas você começa a pensar como o rei. O que acontece é que, ao contrário das expectativas da maioria das pessoas lá naquela época de Jesus, e hoje também, a minha expectativa e a sua expectativa, é que Jesus ele não aparece para a gente como um todo-poderoso, como aquele cara, Jesus ele não vem nascer num berço esplêndido, num berço maravilhoso, numa família poderosa. Jesus vem nascer numa manjedoura. Jesus não veio nascer numa família super reconhecida e nomeada. Ele foi carpinteiro. Ele não veio para destronar o Império Romano e ser rei ali, rei natural ali daquele povo, como os judeus queriam. Mas ele trouxe um reino, que é o reino do amor. Jesus, ele trouxe o reino do amor e não da subjugação. É o reino da graça e não da lei. Jesus, ele traz um reino de humildade e não de orgulho. Jesus, ele veio transformar tudo aquilo que a gente pensa como valor, que a gente acha que é certo. E vem falar assim, ei, isso aí que você está buscando não é o reino, não. De repente, o que você tem de mais desejo na sua vida é ter um mega carro, um carro super legal. Cara, isso aí não é o reino. O que você tem desejado? Talvez você esteja desejando a coisa errada. Até porque buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas. Todas as outras coisas. Quando eu busco o reino primeiro, todas. Não é uma outra coisa, todas as coisas. Então Jesus ele anuncia e traz com ele todo um reino que inverte os nossos valores. E ele vem nos ensinar o seguinte, que o maior é o menor, é aquele que serve. Vocês conseguem entender? Para aquela época, isso é muito forte. Porque os fariseus e os mestres da lei, eles se achavam o máximo. Porque eles tinham conhecimento. Porque eles cumpriam, entre aspas, a maioria de toda a lei.
que a Bíblia nos ensina. Então, ele chega e fala assim, você fica falando que você tem que lavar as mãos, os pés, tal, mano. Você não dá nem o dízimo, sua oferta, tal. Que coração é esse? Jesus, ele olha o coração e fala, quantas histórias Jesus não vem e dá cajadada nos fariseus, né? Tanto que eles queriam matar Jesus, né? É muito legal. Tava falando com o Lucão, de novo. Vocês precisam ler a Bíblia, gente, é muito legal ler a Bíblia, né? É muito legal, gente. E eu tô falando aqui porque, assim, quanto mais você busca, mais você lê, mais você quer conhecer, mais você se alimenta, mais gordinho você vai ficando, assim, mais nutrido. Que legal, é muito gostoso. Então, Jesus, ele anuncia, e ele vem junto com ele o rei e o reino juntos. E onde está o rei? Ali está o reino. E o reino de Deus, ele significa todo lugar, toda a esfera em que a vontade de Deus, ela é obedecida e ela é reconhecida. Por isso que eu fiz aquela pergunta, o quanto do reino de Deus existe em você? O quanto a vontade de Deus, ela é reconhecida e obedecida por você? Quanto? O reino de Deus não é um lugar, não é geográfico, não é político. O reino de Deus é um reino espiritual. Paulo diz em 1 Coríntios 4:20, porque o reino de Deus consiste não em palavras, mas em poder. E ele fala em Romanos 14:17, porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria. O reino de Deus é o reino do amor no meu e no seu coração pecador. É o reino do amor no nosso coração arrependido e crente nele. E aí Jesus, ele sempre dá respostas na Bíblia, que às vezes você vai ler e você não entende. Mas o que é esse reino aí? E Jesus, ele fala no 15 lá, né? Arrependam-se e creiam no Evangelho. Arrependimento e crer no Evangelho, fé, são as condições para entrar no reino. E se a gente pudesse resumir o processo da salvação, arrependimento e fé. Se alguém te perguntar, como que é esse negócio aí de salvação? Arrependimento e fé. Arrependimento e fé. E o arrependimento não é uma mensagem pregada só por Jesus ou seus discípulos. É uma mensagem ou uma mensagem recente, que a gente está falando, aliás, é muito pouco pregada sobre arrependimento. Mas desde Noé, o povo vem sendo chamado ao arrependimento. Os profetas chamaram a atenção do povo. Jesus chamou a atenção do povo. João Batista chamou a atenção do povo. Pedro, Paulo, até eu. Arrependam-se. O que é arrependimento? Arrependimento é aquela palavra tão conhecida que a gente gosta de usar, metanoia. É literalmente mudança da mente, é mudança da mentalidade. É literalmente você mudar a sua mente para melhor. Só que não é só sua mente, é seu coração. E são suas atitudes também. O arrependimento não é um remorso pelo pecado. Também não é um sentimento. É um negócio complexo. Mas ao mesmo tempo ele envolve a razão, ele envolve a sua emoção e envolve também a sua vontade. Por que ele envolve a razão? Porque é uma mudança de mentalidade. É realmente uma mudança de mentalidade. É quando você olha para dentro de você e você tem conhecimento de quem você tem consciência de quem você é. Você sabe, você é mau. Você sabia? Não? Mas você é. O meu filho de 1 ano, dentro dele, ele é mau. Ele é ruim, ele tem uma natureza pecadora também. Nossa, mas porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Existe maldade em você. Então o arrependimento é você olhar para dentro de você e falar assim, meu Deus, existe pecado em mim. Existe pecado em mim. E aí você olha para Deus e você fala assim, nossa, que amor é esse? Que amor é esse? E aí então eu percebo que pecado e santidade não convivem um com o outro.
O Espírito Santo me convence, te convence que do pecado que eu tenho, que você tem, que todos temos. E aí você fala assim, caramba, eu preciso me arrepender, eu preciso me colocar diante dele, porque eu preciso confiar, eu preciso viver nele. Mudança de mentalidade. O arrependimento envolve a emoção. 2 Coríntios 7:10 diz, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza no mundo produz morte. Não é uma tristeza pela consequência do pecado, é uma tristeza pelo pecado em si. É antes. Não é ficar triste porque, nossa, eu pequei e agora vai acontecer isso comigo. Não, não é isso. Eu pequei, eu estou muito triste porque eu pequei e eu fui separada de Deus. O profeta Isaías, lá no capítulo 6, ele tem uma visão. Se você abrir a tua Bíblia, não precisa abrir agora, porque é difícil abrir Isaías. Mas lá no capítulo 6, a Bíblia fala que o profeta Isaías teve uma visão. E ele fala assim, a primeira palavra que ele fala ali, ele fala assim, eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Ele teve uma visão do trono de Deus. Ele teve um encontro real com o Senhor. Não foi um sonho, não foi um delírio, ele realmente teve um encontro com Deus ali. E quando ele está ali contemplando, você pode ler, quando ele está ali contemplando a presença de Deus, vendo toda a glória que existe em Deus, vendo toda a santidade, toda a pureza que existe nele, toda a beleza, toda a perfeição, ele se olhou e ele viu a sua própria realidade. E ele exclama, e eu imagino que ele deve ter exclamado com muita dor, ele fala, ai de mim. Ai de mim. Porque ele percebe que ele não é digno. Ele percebe que ele não tem capacidade por si só de estar ali naquele lugar. E ele fala assim no versículo 5, ai de mim, estou perdido. Porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ele fica triste. Não era para ele ficar feliz? Mas ele fica triste. Porque ele sabe que ele não é digno. Não porque ele poderia ter consequências, é porque ele nem tem depois, tá? Consequências. Depois você vai ler lá. Mas ele sabia que o pecado que existia nele fazia separação entre ele e aquele trono lindo, daquela santidade, daquela pureza, toda aquela beleza. Ele fica triste. E o arrependimento envolve também nossa vontade, porque a gente tem que mudar de atitude. É abandonar realmente o pecado e se jogar nos braços de Deus. Mateus 3 diz o seguinte, produzam fruto digno de arrependimento. E ele fala, e não pensem que podem dizer uns aos outros, temos por pai Abraão. Não pensem em dizer, eu sou crente. É isso que ele está falando aqui, traduzindo para o nosso dia a dia. Eu sou crente, eu leio a Bíblia. Não é isso que ele está falando. Arrependam-se, produzam frutos. Porque não adianta você só falar. Porque senão sabe o que vai acontecer? E o machado já está posto à raiz da árvore. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. O que está falando aqui é produzam frutos de arrependimento. Não só digam assim, eu sou crente no Senhor Jesus Cristo, amém. Eu leio a Bíblia de vez em quando, amém. Não é isso, produz fruto. O arrependimento tem que produzir frutos. O que João Batista está pregando aqui é que você precisa mudar a sua mentalidade, você precisa mudar o seu coração, você precisa mudar a sua vida, a sua atitude. Porque, querido, se você conheceu Jesus e até hoje você não teve nenhuma mudança na sua vida, está na hora de você começar a questionar o seu cristianismo. E quando eu falo sobre isso, não estou falando que você vai conhecer Jesus e nunca mais vai errar, nunca mais vai pecar. Porque a nossa natureza, ela é pecadora. A gente vai continuar fazendo essas coisas, ou pecado, porque isso está dentro da gente. Só que quando o arrependimento mora dentro de nós, a gente tem muita tristeza. Aquilo traz um luto sobre a nossa vida. Traz um luto.
Isso é arrependimento. O arrependimento ele ocorre quando a minha vontade de estar com Deus, de ter comunhão com Deus, é muito maior do que o meu ego. É muito maior do que o meu ego. Como diz o salmista, assim como a corça suspira pelas águas correntes, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Se eu canto isso como esse salmista, se eu vivo isso como esse salmista, não tem como eu me arrependo. Porque a minha vontade de estar com o Pai, pela presença do Pai, é muito maior do que a minha vontade de pecar, de estar longe de Deus. E queridos, não dá mais para a gente viver uma vida de mentira, de mentirinha. Não dá mais. Jesus fala, ei, o tempo já cumpriu, não dá mais. O tempo está próximo, o tempo está cumprido, não dá mais. Então o que acontece? Eu, convencido pelo Espírito Santo, eu tomo consciência do pecado que existe em mim. Eu me entristeço, eu vivo um luto por causa daquilo. Eu confesso, eu mudo a minha vida. Essa é a vida do cristão, é diário isso. Não adianta você pensar que eu vou me arrepender lá no dia que você entregou a sua vida para Jesus, eu já me arrependi. Legal, glória a Deus, muito bom. Mas é diário, a vida do cristão é arrependimento diário. Lucas 13, 24, esforcem-se para entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. E eu estudando sobre isso, eu li um comentário de Spurgeon sobre esse versículo, e eu quero compartilhar com vocês. Eu vou ler isso daqui, porque eu não consigo traduzir como ele escreveu, e ele fala o seguinte: com certeza, não há ninguém aqui entorpecido com o sedativo da indiferença infernal. Ninguém aqui está sedado achando assim, que legal, vou para o inferno. A ponto de imaginar que pode se deleitar em suas concupiscências e depois vestir as vestiduras brancas dos redimidos que estão no paraíso. Se vocês pensam que podem ser participantes do sangue e beber do cálice de Belial, do diabo, se imaginam que podem ser ao mesmo tempo membros de Satanás e membros de Cristo, vocês têm menos entendimento do que alguém poderia acreditar-lhes. Não, vocês sabem que a mão direita tem que ser cortada e o olho direito arrancado. E, gente, essa é a melhor parte, que os pecados mais queridos têm de ser renunciados, se você quer entrar no reino de Deus. O pecado mais querido que você tem, o mais gostosinho, você precisa renunciar, se você deseja entrar no reino de Deus. Não dá mais para viver uma vida de mentira. Não é possível ser participante do reino sem arrependimento. E a segunda condição que Jesus nos aponta para a gente entrar no reino de Deus, pode subir, Ju, no reino de Deus é a fé, é crer no Evangelho. E crer no Evangelho implica em confiança completa e firme em Deus. É uma entrega sem reservas. Significa você confiar na obra e no sacrifício da cruz. Crer no Evangelho é você viver um relacionamento de dependência com Jesus. Crer no Evangelho é você pegar o controlinho da sua vida e falar, Jesus. O problema é que, sabe o que a gente gosta de fazer? A gente gosta de pegar no corrimão da escada. E a gente gosta de ficar firme ali, numa verdade que você já viveu, e você fica firme ali, e você não quer nem saber do que Jesus tem para te ensinar. Porque você gosta de ficar agarrado ali, você gosta de ter o controle. Essa é a nossa vida. E crer no Evangelho é como o salmista no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor. Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio.
Ele continua, pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com suas penas e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. E ele fala lá, cai 1.000 ao seu lado, 10.000 à sua direita. Você não será atingido. E depois sabe o que Deus fala para você que crê no Evangelho? Você que crê verdadeiramente no Evangelho? Ele fala assim, porque a mim, Deus diz, porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei, eu protegerei, porque conhece o meu nome. Se você se apega com amor a esse Cristo, ele diz, eu te livrarei, eu te protegerei. E eu quero finalizar com vocês, eu quero que vocês reflitam comigo. Eu quero que você pense o quanto do reino de Deus existe em você. O quanto do reino de Deus está nas suas decisões. O quanto do reino de Deus está no seu dia a dia. Como eu falei anteriormente, o reino de Deus é o direito legal de Deus de governar. É o direito legal de Deus de exercer domínio. A gente gosta de a gente ter o domínio sobre as coisas. A gente gosta da gente ter o controle das coisas. Mas se você tem o rei dentro de você, então o reino também está dentro de você. Glória a Deus, como é bom, né? Ouvir a palavra de Deus, como é bom estar na presença de Deus. Sempre Ele tem uma mensagem pra gente. Porque além da misericórdia dele que se renova toda manhã, sempre ele tem uma palavra aos nossos corações. É muito bom estarmos juntos. Convido você a estarmos juntos também na próxima semana. Que você tenha uma boa semana, cheio da presença de Deus. Em nome de Jesus. Tchau.